Está crescendo defensivamente, no sentido de que no jogo de quarta-feira a gente aguentou concentrado por 50 minutos, 55 minutos, depois tomamos o gol. Hoje conseguimos chegar aos 30 do segundo tempo concentrado, forte mentalmente, com uma pegada boa. Então acho que nós iríamos usar o jogo de hoje como preparação, como treino, porque a gente tem que se preparar. E acredito que a gente conseguiu dar uma evolução nesse sentido. Claro, o resultado não mostra isso, mas vai começar a vir, não tenho nenhuma dúvida. Agora, em relação ao treinador, porque muito a crítica vai em cima do treinador. Qual a parcela de responsabilidade do jogador? Não, a parcela nossa somos nós que entramos em campo, somos nós que temos que executar aquilo que ele tem passado e tem sido muito claro. A gente ainda não está no melhor da nossa forma. É um mês de preparação, é um mês de começo. Hoje é dia 9, se não me engano, né? Dia 9, começamos dia 4. É um mês, 30 dias, então não tem desespero. Nós estamos tristes pelo resultado, mais uma vez, claro, mas seguimos em frente, cabeça erguida. Mas o São Paulo já sabia desde o início da temporada que teria essa decisão já logo no começo. São Paulo não chegou preparado, não chegou como esperado para essa decisão? Não, vamos ver quarta-feira. Eu acho que, como eu falei, a gente... O Jardine usou esse período como preparação, como teste, testou vários jogadores, vários esquemas e quarta-feira temos um esquema definido e vamos com tudo, mas não tem desespero, a cabeça no lugar e o time está crescendo. E o que falar para o torcedor que nessa hora está pensando da atuação de São Paulo, do resultado, que quarta-feira já praticamente jogando a toalha? Não, futebol, cara, futebol... Assim, até me admiro, assim, porque vocês estão há quanto tempo fazendo futebol? O futebol, ele muda do dia para a noite, de uma semana, a gente jogamos quarta, depois de 2 dias estamos aqui de novo, fizemos uma partida de grande intensidade, estamos melhorando nesse aspecto, como eu falei mais uma vez, então eu estou ainda muito confiante, eu particularmente estou uma semana que estou atuando, então não tem desespero. Quarta-feira vamos chegar num nível melhor ainda e vamos com tudo, torcedor vai lotar o estádio, tudo pode acontecer. Obrigado, Hernanes. Tá aí o Hernanes conversando com o repórter André Hernan. Já a gente volta ao Moisés Lucarelli falar um pouquinho dessa partida, falar um pouquinho desse momento do São Paulo sob o comando do André Jardine. Edinho, Rodrigo, são 8 derrotas em 14 jogos do São Paulo sob o comando do Jardine. Já contando no ano passado, né? Contando ano passado, só com o Jardine desde que ele assumiu no final da temporada passada. O Hernanes tem razão quando ele diz que as coisas mudam no futebol de um dia para o outro. Uma vitória importante muda completamente o astral e de repente embala uma sequência boa. Mas a tendência não é muito positiva. Assim, a sequência do São Paulo não indica que o torcedor deva chegar super confiante. Tem que torcer, pode acreditar, tem 100% de condições de reverter o resultado negativo no jogo de ida. Perdeu por 2-0 essa primeira fase da Libertadores da América. Mas o momento não inspira muito otimismo, Edinho. Não, inspira, inclusive o próprio Hernani, ele que dizem que ele é o profeta, né? Isso, profeta, né? Mas não é mágico, né? Não é mágico, né? Tudo bem. Mas que ele consegue colocar as palavras no lugar certo, entendeu? E aí, ali ele falou e não disse nada, né? Se enrolou o tempo todo. Porque mas ao mesmo tempo disse o que precisava dizer, né? Um líder, assim, não passando confiança para o torcedor, para os companheiros. Mas você viu que ele tentou passar confiança sem ter confiança, né? Que não é muita característica do próprio Hernanes. A equipe, é o que você falou, a tendência no time jogando mal, a tendência é continuar jogando mal, né? E futebol se muda da noite para o dia. Quer dizer, não é da noite para o dia. Quando as coisas estão indo encaixadinhas, você pode ter um resultado negativo e as coisas mudarem. Mas que não é o caso da equipe do São Paulo, com essa pressão toda em cima dos jogadores, que tem que também assumir a responsabilidade, em cima também do André Jardine. Rodrigo, antes de você entrar, vou voltar a Campinas, com o André Hernan está ao lado do Natan, que é... pronto, ele está aqui ao lado do Natan, que é primo do Erley, que é tio do Pablo, uma das vítimas desse incêndio no Ninho do Urubu. Hernan, boa noite, bem-vindo ao Troca. Oi, amigos do Troca. Estou aqui com o Natan, que é jogador da Ponte Preta. Evidentemente, venceu hoje aqui contra o São Paulo, mas não tem como falar de outro assunto a não ser da tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro, principalmente com o seu primo, Pablo Henrique, jogador de 14 anos, estava na base do Flamengo. Como jogar futebol, cara? Como é que você conseguiu jogar 90 minutos? Olha,
Foi um momento difícil, porque eu estava indo para o treinamento quando eu recebi a notícia, mas não dava para acreditar naquele momento. Fiquei muito abalado, mas minha família me deu total suporte para mim permanecer aqui. Os companheiros também me deu todo o suporte, a comissão. Então tive que ser muito forte, tive que ser muito frio nesse momento, nessa perda de um grande primo. Ele estava em busca dos seus sonhos, para dar um conforto melhor para a família dele, para alcançar os objetivos dele. É um momento muito delicado na nossa família. Agora estou indo para lá, dar o suporte para os pais dele, para a irmã dele, para a nossa família. Eu acho que é um dos momentos mais difíceis. Só a gente sabe o que a gente passa. A gente tem o meu irmão mais velho. Ele já passou por todos os momentos assim, dentro de concentração, dentro de hotel. Eu estou vivendo isso. Então acho que meu primo também iria viver isso. Ficar dentro da concentração, ficar longe dos pais, da família, abrindo mão, mas vida que segue. Agora temos que dar total suporte para os pais dele, para a irmã dele, para a nossa família. Agora temos que ser forte nesse momento, nessa tragédia. Também tem a nossa família, tem mais 10 famílias e 3 hospitalizados. Então é um momento muito delicado. Quero dar um abraço em todas as famílias, daqueles que estavam na tragédia. Siga em frente, Deus é contigo. Obrigado. Aí o Natan, então, falando rapidamente sobre a situação toda. Então, ele está indo, claro, para o Rio de Janeiro para encontrar os familiares. Conversamos com o Natan, que é primo do Pablo Henrique, que faleceu nessa tragédia, jogador de 14 anos, que era zagueiro, assim como ele. Valeu, Hernan. Vamos juntos, vamos com força para chegar, atravessar esse momento, esclarecer tudo o que aconteceu, tentar apoiar ao máximo quem ainda está por aqui, lamentando quem se foi. A gente vai falar sobre essa tragédia, sobre esse incêndio no centro de treinamento do Flamengo ao longo do programa, com reportagens, com informações ao vivo também, dentro do Troca de Passes. Vamos seguir em frente, vamos respirar fundo aqui e aguentar aqui. Difícil jogar hoje, né? Para todo mundo. Para todo mundo, a gente está acompanhando todas as rodadas. Bem pesado, bem difícil para todo mundo. Mas vamos em frente. Vamos voltar lá para o Moisés Lucarelli para falar um pouquinho agora do São Paulo em campo contra a Ponte Preta. O Jota Júnior, o Sérgio Xavier estão com a gente aqui ao vivo, fizeram a transmissão dessa partida. E a gente comentava antes do jogo, vamos de futebol, depois a gente pode falar de outros assuntos. Vamos falar um pouquinho sobre esse São Paulo, com méritos da Ponte pela vitória, mas o São Paulo é um pouco de foco de atenção nesse momento, Jota e Serginho, por conta do jogo de volta pela Libertadores da América no meio de semana. Precisa reverter um resultado, 2-0, é difícil, nada impossível, mas é complicado. Hoje vocês acham que o São Paulo foi em ritmo de ensaio geral, como o Serginho colocou durante a transmissão, ou foi para poupar algumas peças? Um abraço, amigos. Um abraço a todos. Passo a bola aqui para o Sérgio Xavier. Mais uma derrota do São Paulo. Boa noite, Jota, Thiago, os amigos Rodrigo e Edinho. Eu não entendo nada de samba, mas assim, se a linguagem fosse samba, olha, o samba estava completamente atravessado, as alas dispersas, foi um péssimo ensaio, né? Você imagina um jogo que para reunir os melhores lances desse jogo, a turma do caminhão aqui teve que fazer malabarismo, porque foi um jogo quase sem melhores momentos, né? A gente teve no primeiro tempo, aí sim, um Antony, né, pelo lado direito do São Paulo, muito bem, né, fez um bom primeiro tempo, né? No segundo tempo ele se apaga, não consegue se encontrar.
Mas as boas notícias para o São Paulo se resumem, na verdade, à boa notícia que é o Antony, né? O São Paulo não se encontrou, tentou o Gonçalo Carneiro como centroavante hoje, jogou isolado, o Nenê não jogou bem, o Everton na esquerda não jogou bem, o Hernanes jogou numa posição ali de segundo volante, né? Mas ele não conseguiu nem defender com a energia que a posição precisava, nem ajudar o time na armação e principalmente chegar perto da área para arremate, né, que é uma das características do Hernanes. Então, assim, de um modo geral, tudo deu errado hoje. Para completar, no finalzinho do jogo, né, o gol de cabeça, o gol foi com o pé, mas eu falo de cabeça, o Edinho sabe como é que funciona isso. Quando vem essa primeira raspadinha ali no primeiro pau, é muito difícil. Fica todo mundo passageiro e o Hugo Cabral consegue chegar no segundo pau e botar para dentro, né? A Ponte Preta não fez um grande jogo, mas foi o suficiente para ganhar do São Paulo. São Paulino tem que ficar preocupado mesmo, porque o ensaio hoje aqui não deu certo. Um ensaio geral. Essa analogia musical você entende, embora você não seja exatamente do samba, Rodrigo? Mas funciona assim, Thiago. A gente costuma dizer que se o ensaio antes do show é muito bom, o show vai ser ruim. Tomara que para o São Paulo seja assim. Se o ensaio for ruim, a tendência é que o show seja bom. Entendeu? É ao contrário que funciona Bom, esse negócio. se foi assim, então vai ser uma goleada do Tricolor hoje. Isso serve mais para uma desculpa, né? Exatamente. Pra você colocar para fora, ó, saímos mal, mas vamos jogar Isso. muito bem, né? Não dá tudo no ensaio, não. Deixa pro show. Isso Edinho, aí. esse lance do gol, o Serginho comentou sobre o desvio na primeira trave. Passageiro da agonia. A bola passou no primeiro pau, né? Só o atacante que vê a bola. O Essa atacante vem de casquinha. frente, né? Então o goleiro se perde completamente. O mais indicado é você preparar muito bem essa linha ali de 3 jogadores na frente para tentar cortar. Quando a bola vem rápida assim, você vê que o goleiro não pode sair. O goleiro sai... Onde que está o erro nesse posicionamento, Edinho? Dá para identificar pela imagem, sim? Porque o tripé está ali, não sei se está no lugar certo. Não é nem muito erro, entendeu? Ali é um posicionamento, tem que ter muita atenção, valorizar, saber se tem um jogador que bate bem. E certamente não foi o primeiro escanteio que se bateu. E se bateu antes, outro escanteio, já mostrou que ia ser colocado naquele posicionamento. E você tem que colocar sempre 3 jogadores, não muito espaçados, jogadores juntos, justamente para tentar cortar essa bola rápida da frente. Quando a bola Edinho, passa por ali, Thiago, a bola viaja um pouco mais. Aí dá tempo do próprio goleiro ter uma leitura antecipada da jogada. Serginho, a gente está mostrando de novo o lance do gol para mostrar que o jogador da Ponte que desvia ali na primeira trave, ele parecia que estava encaixotado, mas na movimentação ele acaba ganhando um espaço ali, é o primeiro da fila, né? O Fonseca. Renan Fonseca, ele é um ótimo cabeceador, especialista nisso. Mas a sorte do São Paulo, melhor dizendo, o azar do São Paulo é tão enorme que o Edinho falou dos escanteios anteriores. Perfeito, né? Você faz a observação e aí você vai se posicionando. Os 2 escanteios imediatamente anteriores foram bizonhos. A torcida da Ponte vaiou os 2, não foram para lugar nenhum. Né? Aí vem o terceiro e exatamente no ponto certo, muito bem cobrado. Né? Fazer o quê? Mas na linguagem do futebol, Serginho, justamente isso. Os 2 primeiros, ele estava preparando o terceiro. Tá vendo? O ensaio é ruim, ó. Na hora funciona. Ele estava preparando, se calibrando o pé, porque ali a bola iria ser ali no primeiro pau. Você tem que ter muita atenção e colocar os jogadores certos naquele posicionamento. Haja visto a nossa seleção contra a Bélgica. Pois é, e a casquinha mata, né, Edinho? Quando dá essa raspadinha... Se passar a casquinha, não só pelo atacante, mas como também o próprio defensor, como aconteceu no jogo contra a Bélgica, Brasil e Bélgica, que o Fernandinho cabeceou, ali o goleiro fica vendido, fica passageiro da agonia. Como é que vocês veem, Serginho, Jota, acho que o Serginho vai ficar um pouco mais à vontade para comentar, a situação do Jardine nesse momento? É uma situação dramática, né? Porque se a gente pensar que o jogo de hoje deveria apresentar algo a mais, né? Hoje o São Paulo apresentou algo a menos, né? Então, o rendimento, até em relação ao jogo de Córdoba, foi um rendimento mais baixo, né? E o Jardine usou praticamente todos os jogadores. Ele não usou o Bruno Pérez, ali na lateral direita, e não usou o Pablo, né? E mais o Hudson, que estava suspenso, né? Suspenso para hoje e também está suspenso para o próximo jogo.
o que o Jardine pode fazer de diferente? Acho que me parece que ele vai usar o Antony, né? O Antony pelo primeiro tempo, pela desenvoltura, né? O garoto que foi destaque da Copa São Paulo, deve jogar, imagino, ali pelo lado direito, com a perna esquerda, foi a única boa novidade. Fora isso, ele vai voltar o Pablo, vai voltar o Bruno, né? O Hernanes, quem sabe, esteja um pouquinho mais em forma, né? E o São Paulo vai ter que ter muita sorte. Então, é uma situação quase que eliminatória, assim, né? Se o Jardine não conseguir pelo menos um desempenho na quarta-feira, não digo nem o resultado, né? Mas pelo menos um desempenho, duvido muito que ele chegue na quinta-feira.